livros que inspiraram as pessoas a viajar ou a procurar lugares, não é? A almejar. Como sempre quando falamos em viagem, eu gosto de dizer, não conheço algum lugar ainda. Isso é um pensamento interessante para quem gosta de viajar e para quem pretende começar a viajar também. Muitos lugares são longes, parecem longínquos, parecem impossíveis, mas a gente, quando lê um livro, muitas vezes se sente inspirado para conhecer um lugar novo. Eu, pelo menos, quando leio uma obra que me dá vontade de visitar um lugar diferente, costumo falar, eu ainda não fui para lá. Ainda não. Isso aconteceu com vários lugares, eu vou falar de lugares que até com que eu estive e tive inspirações passadas. André na linha, muito E bom. aí, tudo bem? Boa noite. Estou estreando aqui com o celular e não Muito conheço muito bem. bem a plataforma. Vamos de celular mesmo. O Instagram ele é muito amigável, ele é muito friendly para a gente poder bater um papinho aqui e acho que a gente vai tirar de letra. Não é, André? Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Edson? Tudo bem. Estávamos aí esperando para nossa conexão hoje para falar de um assunto que o público gosta muito, que é viajar e principalmente esse ano, não é? Com certeza. Vamos viajar Muito. nos livros, né? Já que não dá para sair de casa. Pois é. Uma obra literária muitas vezes pode levar a gente para lugares distantes. Eu estava comentando aqui antes de você entrar, pode levar todos nós para um lugar distante, inspirar a viajar. E muita gente conhece o planeta através dos livros. Isso pode ajudar para roteiro de livros. Olha, tio Tassi, eu tenho parentes longe entrando aqui para acompanhar a nossa live. Tio Tassi lá direto de Manaus. E eu vou falar de Manaus hoje aqui também, por conta de viagens. Bastante gente chegando aí para acompanhar a nossa live. Muito bom. E vamos lá então, vamos começar então nossa discussão sobre viagens e, e literatura e livros, livros que inspiram a gente a conhecer lugares novos, André. O que você traz para nós? Vamos lá, eu começo então? Muito bem, vamos lá. Aqui não tem muita regra, não é? O legal é bater um papo e trazer alguma coisa Então, boa para esse povo aí. A gente fala muito de literatura e de viagens porque o espaço numa obra literária, tanto numa poesia, numa peça de teatro, um texto dramático ou um texto narrativo, o espaço é um dos elementos principais quando você analisa uma obra, não é? Onde essa obra se passa. E a literatura, conforme ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, esse espaço passou a ter vida própria. E então acaba sendo um assunto gostoso de falar, porque todas as obras têm alguma coisa que te levam para algum lugar. com certeza. E lugares inusitados, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho de literatura fantástica também. Às vezes a gente conhece lugares que no mundo real a gente não pode ir, né? Isso mesmo. Então vamos lá, eu fiz uma colinha aqui para me ajudar, como eu estou estreando, né? E até passar o nervosismo, eu vou pela cola um pouquinho. Sem É, problema, não. eu peguei um autor que eu gosto muito aqui e é pouco conhecido, mas embora ele seja pouco conhecido, ele inspirou gigantes, né? E durante a minha introdução aqui eu vou falar um pouquinho desses outros autores que ele inspirou. É o G.K. Chesterton, o nome dele, né? E ele escreve uma obra chamada Ortodoxia, o nome assusta um pouquinho, os livros dele, os títulos são bem impactantes. Ele escreveu um livro anterior a esse chamado Hereges, né, em que ele critica um pouco o espírito da época dele, né, os críticos literários, os autores da época. E aí, um crítico literário, eu acho que você publicou seu livro agora, já deve ter começado a apanhar um pouquinho aí dos críticos literários, né? Nem tanto. Um crítico literário foi um pouco sarcástico com ele, e escreveu que ele começaria a se preocupar com a filosofia dele, né, quando Chesterton apresentasse a dele. Então ele instigou o Chesterton a escrever uma réplica aí, e foi o que ele fez. Ele escreveu um livro que é um clássico aí, né, um livro de apologética, mas está cheio de coisa interessante. E nesse livro ele fala, né, que a filosofia dele, na verdade, não é dele. É uma filosofia que pertence à humanidade. E com o tempo, e através dos livros e do contato com outras pessoas, ele foi descobrindo essa filosofia que passou a ser dele. E eu Certo. trouxe esse livro para essa conversa porque tudo começa com uma viagem. Ele diz, né, nesse livro, em Ortodoxia, que ele sempre teve vontade de escrever um livro que começaria com um protagonista partindo de uma viagem, né, da Inglaterra de navio, mas que por erros de cálculo ele acabou aportando na Inglaterra novamente, achando que ele estava em alguma outra ilha
não descoberta nos mares do sul. E ele começa a descobrir muitas coisas interessantes na casa dele, né? Coisas que ele nunca reparou. E ele Olha só. tem um momento de epifania, né? De revelação, quando ele descobre que ele está em casa, na verdade. Então ele nunca, e legal que ele nunca escreveu esse livro. Ele teve essa ideia, né? Partiu de ponto de partida para esse livro Ortodoxia, mas ele nunca chegou a escrever de fato essa história. E para mim, Edson, é aquilo que eu conversei contigo, né, naquele nosso papo inicial. Os livros me ajudaram muito em momentos marcantes da minha vida, a me descobrir como pessoa, A mim como também. também as viagens, né? Eu acho que para mim eles estão intrinsecamente ligados. Eu não viajo sem um livro, né, na mala, hoje em dia é o Kindle, né? Então eu viajo com uma biblioteca na mala. E conforme a gente vai conversar aqui, os livros me marcaram muito nas viagens. São uma companhia de viagem. Pois a gente lê alguma obra literária muitas vezes e você pode colocar um mapa na parede e começar a alfinetar os lugares que você quer conhecer por conta dos livros. Não é Sim. verdade? Tem um autor brasileiro, e eu vou trazer algumas dicas, como eu faço sempre, toda semana aqui, chamado Milton Ratum. Esse autor ele é nascido em Manaus e é hoje, na minha opinião, o grande escritor brasileiro vivo, em produção. E esse romance dele, o romance Dois Irmãos, é uma história bastante interessante sobre dois irmãos chamados Jacob e Omar. É uma história de família bem intensa. Um romance curto, um livro pequeno, uma edição bonitinha aqui da Companhia das Letras. E eu conheci Manaus, antes de ir a Manaus pessoalmente, pelo livro, de uma descrição perfeita do que é a cidade. Eu estive lá em julho do ano passado com a minha família, eu tenho familiares lá, que inclusive o tio Tacílio, tia Alex estão aqui assistindo a nossa live, falando sobre Manaus. E a cidade está muito bem representada no livro, do jeito que ela é mesmo. Eu vi pessoalmente depois. E você acompanha a história de pessoas que nasceram lá e viveram a vida toda, e viveram seus dramas familiares lá. Então você tem um enredo, uma história, um desenrolar de uma grande narrativa que se passa em um lugar que você lê do livro, passa a querer conhecer. E eu tive essa experiência interessante com Manaus. Li o livro há 10 anos. E depois de um tempo, depois de ter vivido grande parte da minha vida, fui visitar a cidade, fiquei um tempo lá. E foi uma experiência bastante interessante que eu tive. E é um livro que eu já começo a live de hoje recomendando uma narrativa aqui do Milton Ratum. Qualquer livro do Milton Ratum está bem colocado em qualquer cabeceira. E o Dois Irmãos fica sendo uma cereja de bolo para qualquer leitura de quarentena para as pessoas. Certo, André? Opa, certíssimo. Então vamos lá, continua, toca aqui? Toca lá, vamos seguir, vamos lá. Bate bola. Então vamos lá. Vou voltar aqui para minhas anotações. Então vamos seguir. Você tinha falado sobre a questão de se perder no espaço, né? Achou que estava em um lugar, depois estava em outro, depois estava em casa. Ele estava em Isso é uma coisa casa. bastante interessante, não é? E a questão da autodescoberta, na verdade, né? Eu peguei até aqui, eu lendo um livro, as coisas conspiram, né? Para esse momento aqui. Eu lendo um livro aleatório, eu vi o significado da palavra peregrino, né? Em latim. O termo peregrinos em latim era um termo que os romanos designavam para o estrangeiro, aquele que é de fora, né? E se a gente pensar, a gente discutir um pouquinho sobre contos da Cantuária, eu até peguei aqui o Chaucer. A gente quer Olha, professor de língua inglesa, né? Então, não pode ficar de fora da literatura britânica, não é verdade? então, e é um romance sobre peregrinação, né? E o processo de peregrinação, você sabe que é um processo de busca, é um processo de busca ao divino, né? Geralmente a peregrinação ele tem esse cunho religioso, mas também é um processo de autodescoberta, né? E eu vejo isso muito forte na parte da viagem também. A gente, no contato com o outro, o estranho, o estrangeiro, né, o peregrino, a gente acaba identificando o que a gente tem em comum, que é a nossa humanidade, né? Aquilo que é essencial que nos une, né? Então, é muito bacana. Eu vejo muito essa questão, tanto a literatura quanto a viagem, um processo de se conhecer melhor e de conhecer o outro. Os grandes livros literários trazem sempre uma jornada em busca do eu, né? Uma jornada de descoberta de si. E a gente falou isso em outras lives com outros professores. Eu tive esse bate-papo com o professor Carneiro sobre o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que traz o sertão com vida própria, para o seu texto, e um sertão que ele fala, tem uma frase de 4 palavras do Guimarães Rosa, que é uma das grandes frases da carreira dele, que é: o sertão é o mundo. Sim. Ele fala: o sertão é o mundo, o sertão que a gente quer entrar através dos livros, o sertão você vê o sertão do norte de Minas Gerais, você vê pequenas cidades, locais que existem,
e existiam, e eram moradias desses jagunços, assim como o peregrino, o jagunço é um termo muito caro. Para o europeu, para o árabe, muitas vezes o peregrino tem um valor muito grande para as narrativas, assim como para o brasileiro tem o jagunço. Sim. Tem gente colocando aqui, o tio Tacílio colocando curiosidade sobre Manaus, ó, que na época os coronéis da borracha e as senhoras mandavam lavar seus vestidos em Portugal. É bem perto, né? É bem mais perto, não Bem é? pertinho, né? Metade do tempo de viagem, vamos dizer. E Manaus é uma Sim. cidade espetacular, não é? Uma pérola. Voltando a falar um pouquinho de Manaus, muitas peculiaridades e muita história numa cidade que tem o quê de cidade europeia no Brasil. Seguindo, então, eu falei agora do Guimarães Rosa, eu falei sobre a questão do Guimarães Rosa ter dito aquela frase que eu adoro, para mim a grande frase do Guimarães Rosa, tão simples que é dizer o sertão é o mundo, e a gente vai para o sertão e... Enfim, vamos continuar batendo nossa bola aqui, André, você está falando dos peregrinos, vamos seguir um pouquinho, André. Eu achei bacana, você falou um pouquinho dessa questão da jornada, né? E eu acompanhei um pouquinho da sua live sobre Star Wars, então eu trouxe um pouquinho aqui, não sei, você deve ter ouvido falar do Joseph Campbell também. Sim, nós O falamos dele, Joseph... é amigo do George Lucas, inclusive. Isso, então. Então você Mentor. conhece o Herói de Mil Faces, né? Uhum. Que é o livro primordial do Joseph Campbell, e ele fala dessa questão do ciclo do herói, né? E Sim. parte do ciclo do herói é a viagem, a peregrinação. Ele viaja para se autodescobrir, para voltar e se tornar o herói. Ele não sai como o herói, ele sai geralmente um menino, alguém sendo provado, precisando provar para a sociedade, ganhar o espaço dele, né? Mostrar quem ele é. Ele conhece geralmente a figura de um velho sábio, de um mentor, né? Quem gosta de literatura fantástica aí, vamos falar do Gandalf, né? O Cinza. Olha. E aí vai, né? O Yoda do Star Wars. E nesse processo de integração de conhecimento, de troca com o outro, né? Com o mais experiente, ele volta mais forte, né? E se prova e se conhece mais para ocupar o lugar dele na sociedade. Então isso faz Muito parte. bem. E eu vejo muito isso, eu procuro buscar muito isso quando eu viajo, né? De ficar geralmente numa casa de alguém, de família, para poder conversar, trocar, ou numa pensão pequena, geralmente gerida pelo dono. Hoje em dia é fácil, né? Com esses aplicativos vários aí a gente escolhe isso. Eu prefiro do que ficar num hotel grande, meio impessoal, de uma grande rede, justamente por isso, porque a gente na troca acaba aprendendo muito mais ali, né? Com E essas você tem um pessoas. aplicativo que você pode chamar um Uber, por exemplo, você pode ir em qualquer lugar da cidade, você descobre onde viveu um autor, você descobre onde foi escrito tal obra, o restaurante que o escritor se sentava para escrever, e aí você pega o Uber, põe o endereço lá e ele te leva ao local, você tira suas fotos, senta, sente a aura do lugar, que geralmente esses lugares têm um espírito, porque é autor, escritor consagrado principalmente, tem uma sensibilidade gigantesca para sentir espíritos nos lugares e poder escrever. Então a gente pode, hoje em dia, visitar qualquer cidade no mundo. Basta chegar lá, ir lá e chamar um aplicativo e poder visitar um lugar. Isso ajuda bastante. É uma coisa bastante... a acessibilidade que a gente tem hoje. E falando um pouco sobre essa questão do espaço, do local, e ao longo dos tempos, quando a gente pensou no tema para essa nossa live, que eu não sei se vai ser uma live só, porque é bastante coisa para falar, eu pensei um pouquinho, eu lembrei do livro das Mil e Uma Noites. Porque a gente tem, nas Mil e Uma Noites, uma história o meu tá aqui também, aqui atrás, eu acabei não pegando. Olha que beleza. É uma maravilha, isso é uma relíquia, não é? E eu pensei nas Mil e Uma Noites porque a gente tem as Mil e Uma Noites como uma história que traz aquele mundo árabe, com as narrativas que até hoje a gente pode dizer que são narrativas datadas, porque você tem um mundo árabe representado daquela forma, o mundo árabe como, por exemplo, só para explicar direitinho, né, as Mil e Uma Noites elas se passam na Pérsia, onde hoje é o Egito e o Irã. Então você tem um mundo árabe representado com os baús de tesouro, as odaliscas, os frutos nas árvores infinitos, o clima perfeito, os sultões milionários, os seus palácios gigantescos. E isso a gente chama de orientalismo. Esse orientalismo que foi criado ao longo dos séculos na literatura, e às vezes no cinema, depois lá atrás, ele foi, com a narrativa do século XX, ele foi desbancado por muitos escritores, que na verdade revelaram para o mundo que o mundo oriental, que a Ásia, boa parte da Ásia, vive em condição grande de pobreza, de miséria, guerras, colonialismo. Eu tenho o livro que eu trabalhei na minha tese de mestrado na década passada foi Quando Éramos Órfãos, do Kazuo Ishiguro, ou a gente tem a versão em inglês também, eu estou com ela aqui também, que é When We Were Orphans, e ele te transporta para Xangai. Eu sempre quis conhecer Xangai,
por conta dos livros. Só que ele traz uma Xangai cometida pelo crime, por uma cidade tomada pelo tráfico de ópio, que na verdade acabou viciando a população toda masculina em ópio, então o país acabou se entregando para a Inglaterra em um regime de subserviência. E você tem um escritor que traz essas mazelas da Ásia que não eram mostradas nas literaturas das Mil e Uma Noites, Alibaba, Aladim, Princesa Sherazade, contando suas histórias. Então tem esses dois lados do orientalismo, que é um lugar que você quer conhecer, que é um mundo que você quer visitar, através das grandes fábulas pode-se dizer aqui, porque as Mil e Uma Noites são fábulas, que você quer conhecer, mas também tem o mundo oriental de locais como as partes pobres do nosso país. Um exemplo, né, do que a gente está falando. Mas eu não vejo isso muito como um problema, né? Eu vejo a Mil e Uma Noites como um quê de literatura fantástica e de conto de fada. Sim. Né? E engraçado você puxar esse assunto, né? Voltando um pouquinho aqui ao que o Chesterton fala, ele tem um capítulo nesse livro dele, em Ortodoxia, deixa eu pegar aqui só o nome que me fugiu. Me lembraram aqui do homem que calculava, olha só, Fernando, legal, Fernando, seja bem-vindo à nossa live aqui. Professor Fernando, mais gente dando dica de livros aqui. O professor Carneiro chegou também, indicando História Sem Fim. Meu Deus, História Sem Fim. Olha, a gente assiste o próprio filme, lógico que tem o livro, mas depois de 30 anos você ainda é transportado para lugares através da narrativa. Hoje, mas foi infância, né? Sim. Pois é. É legal ele trazer História Sem Fim, que vai bem dentro daquilo que eu vou falar um pouquinho, né? Eu disse que o Chesterton não é muito conhecido, mas ele inspirou gigantes. E dentro desse livro Ortodoxia, ele tem um capítulo curtinho chamado A Ética da Terra dos Elfos. E que justamente ele fala da importância do conto de fada para a gente se descobrir e para a gente trabalhar algumas questões que são peculiares do ser humano que não dá para a gente tratar com filosofia e com ciência. Né? Então, são questões que envolvem emoção e sentimentos e afetividade, mas que fazem todo sentido dentro da literatura e da parte fantástica, né? E a Mil e Uma Noites tem muito disso também, né? De trazer essas questões que você não consegue dar nome, mas que elas se traduzem, né? Dentro desse contexto da literatura. Eu gosto muito das Mil e Uma Noites, sem querer bater muito na tecla, mas eu gostei que você também acompanhou essa parte do que eu disse, porque as Mil e Uma Noites, ela traz... Os árabes, por origem, eles são excelentes contadores de histórias. Não sei o que seria da nossa narrativa, da narrativa ocidental, se não fossem lá atrás, há mais de um milênio, os árabes contando histórias, mundo afora. Isso está muito ligado ao comércio. E os árabes tinham um tino muito grande para comércio. E eles viajavam os países, os estados, as cidades, contando histórias. Os árabes são excelentes contadores de histórias por ofício. E é legal a gente falar das Mil e Uma Noites, o homem que calculava, tem trocentas histórias, muitas no formato de fábulas, mas que são patrimônio literário da humanidade. Não dá para falar de uma live como essa hoje sem mencionar esses escritores, contadores de histórias, que conseguem no mundo que era muito pobre, vamos dizer, não é? Era um mundo muito pobre, e conseguem, na verdade, contar uma narrativa que faz a gente querer ir para lá. A própria essência das Mil e Uma Noites, a Sherazade, que ia ser morta na primeira noite, ela sobrevive todas elas através do quê? Contando histórias para o sultão. Sim. Interessante, é o poder da literatura. Né, que a Mil e Uma Noites é de tradição oral, né? Sim. Hoje a gente compra um livro na estante, mas essas histórias eram cantadas, né? Histórias de mercadores, histórias de viajantes, histórias de pessoas que viajavam pelo mundo e contavam nos lugares. Sim. E elas traduzem questões nossas internas, né? Verdades que são comuns à humanidade. Por isso que foi escrita lá na Pérsia, né? E milênios atrás e fazem sentido até hoje quando a gente lê. Pois é, né? Sentimentos universais do ser humano, sentimentos de medo, dor, vontade de vingança, ciúmes, ganância, como são até hoje. Por isso são consideradas obras universais. Sim, sim. Seguindo. Então, voltando um pouquinho aqui no Chesterton, né? Ele fala em questão do contos de fada. Eu vou dar exemplos práticos aqui do que ele diz, né? Aí ele fala das fábulas infantis, né, dos contos de fada, e ele diz que com a Bela e a Fera a gente consegue aprender que para ser amável, alguém precisa primeiro ser amado. Né? Ele dá outro exemplo aqui com a Bela Adormecida, que a gente aprende que os seres humanos eles foram todos abençoados ao nascimento, com o presente da vida, mas já nasceram amaldiçoados com a certeza de que vão morrer.
né? Então a gente Uau! consegue, nessas histórias infantis, a gente sabe, você tem filho pequeno, eu me lembro de uma vez que eu estava com a minha filha no processo que ela estava descobrindo a questão da morte, e a gente tem um quintal gostoso aqui em casa, com muito verde, e a gente ficava muito tempo na rede. E ela me pedia para contar histórias. Quando ela tinha 1 aninho, ela teve contato com o meu sogro na fase final da vida dela, né? Da vida dele. Ele já estava lutando contra um câncer, e, passou a morte, ela tem pouca lembrança desse período, mas ficou a lembrança, ela via as fotos, né? A gente falava muito, sempre falou muito dele, até hoje fala muito dele, né? Uma pessoa muito querida pela gente. E eu lembro uma vez a gente deitado na rede, ela me pedia para contar histórias, né? Então eu tinha que inventar as fábulas. Ela me dava elementos aqui do quintal e eu tinha que contar. E um dia a lua estava em quarto crescente, ela pediu para contar uma história e eu contei a história do vovô Sapeca, levado da breca, que vivia pulando e um dia foi parar no céu. Uau! E aí eu contei, né? Olha, o vovô, de vez em quando, ele bate uma saudade e ele pede para Deus dar uma olhada aqui embaixo. E Deus permite que ele pendure a rede na lua para ficar de olho na gente aqui no quintal. Uau! E é uma história que ficou, é uma fábula nossa familiar, né? É um conto de fada nosso Uma aqui. tradição no pequeno núcleo de vocês? E hoje eu estava na rede com meu filho e eu contei para ele a história do vovô também na lua, porque se você olhar para a lua, ela está na posição da rede para ser pendurada, né? E é isso, cara. Eu acho que a gente consegue, através da ficção, dar voz a esse tipo de sentimento. Ela não sabia lidar muito com isso. Eu contei essa história para ela, ela olhou para minha barba, e eu acho que já dá para ver que tem vários fios brancos, né? E ela falou, papai, você está envelhecendo. Eu falei assim, tô, filha, eu estou envelhecendo. Aí ela falou assim, as pessoas morrem quando ficam velhas, né? Eu falei, sim, filha, elas morrem quando ficam velhas. E ela simplesmente chorou e me abraçou, a gente não falou mais nada. Então, assim, eu acho que a história, a ficção, né, ela tem esse poder. O conto de fada, né, de você dar nome, né, a sentimentos ali que uma criança não consegue expressar, ou você muitas vezes não consegue expressar, você que é um poeta, É, você sabe disso, você dá vazão através da poesia, e eu poesia, a tenho. gente, não adianta explicar muito, né, você sente, é, É, é meio estranho você ficar querendo dar muita pois é. explicação para a poesia, né? Pois é. E Ó, aí nós já vai. falamos aqui do mundo árabe, já falamos de Manaus, já falamos de vários lugares. E nós que fizemos letras na faculdade, você que é um parceiro meu das letras, é inevitável ao longo do nosso curso universitário e depois da nossa formação, de ter tido o desejo de ir para Portugal. Você nunca sentiu isso? Eu senti várias vezes. E como eu Eu disse para fui para você, lugares, Portugal. lugares que eu não visitei e conheço na literatura, eu gosto de ler e dizer, ainda não estive lá. Portugal está incluído, já Legal, adiamos sim. algumas A gente vezes. não combinou isso, viu, galera? Viu? Não, não, Só a live, a ideia é ser um bate-papo mesmo, e as coisas vão chegando. E é interessante, tem bastante coisa que fala de Portugal, muitos autores que nós estudamos que falam de Portugal. Quando a gente pensa em lugares para visitar, a primeira coisa que eu pensei foi na Cidade de Assés, que é um livro que marca, porque eu trabalhei muito com o livro por conta de literatura para vestibular, e é provável que na semana que vem eu devo ter uma live a respeito de vestibular. Enfim, a Cidade de Serras é interessante porque tem sempre aquela dualidade do progresso, aquela ideia irônica de que o ser humano só vai se atingir o progresso e o seu nível mais elevado com a cidade, com a dinâmica das cidades. E tem aquela frase interessante que ele fala que é toda a intelectualidade. Ele diz isso no livro, né? Essa de Queiroz escreve, está lá escrita fala de personagem. Toda a intelectualidade no campo se esteriliza. E isso é relevantado muito ao longo desse livro. Outra coisa que eu pensei bastante foi no Fernando Pessoa, quando a gente fala do Fernando Pessoa, eu vou desculpa te falar que é obra. interromper, Edson. É, Olha como. Você pode repetir essa última sua frase aí da intelectualidade? isso está lá na Cidade das Serras. Toda a intelectualidade no campo se esteriliza. Então, porque eu pus uma frase aqui que é dita pelo próprio Chesterton nesse mesmo livro. Ele coloca aqui que ele crê muito nas pessoas comuns, que são as pessoas que veem a vida de dentro. A gente, como acadêmico, né, a gente tenta explicar muita coisa, né, dentro da universidade. E eu gosto muito desse contato eu concordo com ele aqui, com essas pessoas que experimentam a vida de dentro, que não tentam explicar muito, que vivem, né? Eu até Muito bom. selecionei aqui, se desculpar eu devagar um pouquinho aqui, uma viagem que eu fiz, simples. Eu tenho uma família da minha esposa, de sitiantes, pessoas que são muito queridas, que
Sempre que a gente vai para lá na região de Araçatuba, recebe a gente muito bem. E o famoso tio Jeremias, que uma vez eu saí para entregar leite com ele, quando ele morava num sítio mais próximo da cidade, a gente Uma saiu numa experiência carroça. inesquecível, que legal. Com certeza, cara. E a gente, altos papos. Todas as viagens que eu vou para lá, eu tenho momentos especiais, como eles ali. E um dia a gente conversando, né, sobre a vida em geral, ele olhou para mim, apontou para mim pro lado e falou assim: André, dá uma olhada desse lado aqui, ó. Cana de açúcar. Dá uma olhada desse lado aqui, ó. Soja. Filho, daqui uns dias a gente está comendo soja e chupando cana. Então, olha aqui aula de geografia de monocultura, né, da importância da agricultura familiar, aquilo que a gente vê na aula teórica da escola, eu tive ali na prática, né, vivendo com ele. Né? Que Eu legal. acho que é bastante interessante essa importância também do Tem que contato compartilhar com conosco, que coisa as pessoas interessante. que veem a vida de dentro, né, que não vêm de fora da Torre de Marfim escrevendo dentro da academia. O Fernando está falando aqui para a gente no chat sobre Saramago, é uma das coisas que eu ia dizer também, que é, o livro que mais me deu vontade de conhecer Portugal foi quando eu li o livro História do Cerco de Lisboa, uma das grandes obras do Saramago, e lendo, eu li há bastante tempo, eu li esse livro há, vamos dizer, há mais de 15 anos, e quando eu li esse livro, eu tive muita vontade de conhecer Portugal, ficou lá guardadinha, mas é um livro que traz muito, né, uma região de Portugal bem descrita, e, enfim, a gente tem uma relação muito próxima com Portugal, não só pela história, mas porque nós da área de letras temos que estudar literatura portuguesa. Para quem não sabe, no curso de letras, literatura portuguesa é uma matéria tronco. Nós temos uma matéria literatura portuguesa com provas e aulas e livros ao longo dos 4 anos da universidade. Então nós passamos a conhecer bastante a história de Portugal através dos críticos também. Conhecemos as cidades, a geografia do país, não é? A vontade que a gente tem de conhecer, por exemplo, Évora, talvez Sintra. Falando de Sintra, tem o poema do Fernando Pessoa, da Álvaro de Campos, acho que era disso que eu estava falando. E eu gosto bastante desse poema sobre a estrada de Sintra no Chevrolet. E porque quem conhece o poema sabe, é um poema que eu faço até brincadeira, é um poema que parece uma música sertaneja. Tem gente que vai ficar brava, mas o poema parece música sertaneja e ele fala sobre a ida para Sintra como se fosse algo bastante negativo, não é? E que quanto mais me aproximo de Sintra, mais fujo de mim. E é interessante, se a gente fica com vontade de conhecer Sintra, aí o cara reclama de Sintra o poema inteiro. Quem que explica isso, né? Você trazer as cidades, às vezes, no mundo literário, com aspecto negativo, e a gente querer conhecer essas cidades. E às vezes o contrário, cidades que são pintadas de uma forma excelente, quando você chega não é bem tudo aquilo. Ou até são, eu tive a experiência de conhecer a Filadélfia há 2 anos, que era um dos lugares que eu queria conhecer, não só por causa do filme do Rock, mas por conta de cultura americana, foi capital, uma cidade com grande presença na história norte-americana, e eu sou professor de literatura norte-americana, então achei que seria interessante levar a família para lá, vamos passear, e a gente visitou a casa do escritor Edgar Allan Poe, já coloquei aqui no meu Instagram link para os vídeos que eu fiz com o Carneiro a respeito da casa do Allan Poe. Interessante, cidade aparentemente americana, segura, alto padrão, muito bem organizada a cidade, bonitinha. Fomos de Uber para a casa do Allan Poe, fizemos a visita, super legal. Quando saímos, o funcionário que cuidava da entrada da casa virou para a gente e disse o seguinte em inglês. Ele falou, "Don't go that way." Apontou para o lado de lá, em direção a uma praça, cidade, assim, para dentro do bairro. Ele falou, não vão para lá. Olha que interessante, uma cidade grande nos Estados Unidos, aparentemente segura, e fomos orientados, não andem para lá. Quer dizer, a gente teve um choque nesse momento, né? O que vai acontecer se a gente for para lá? E eu fiquei tão pensando, né? Por que ele falou isso, né? Olha só, o que será que acontece ali, por aquele caminho, né? Assim, fomos embora, tava com as crianças, não tinha muito o que querer descobrir, mas se você ler o meu livro, eu tenho um poema sobre a Filadélfia no meu livro, um poema extenso, até que a gente fez uma ilustração bastante interessante, e eu coloco essa frase no verso, "Don't go that way." Vale a pena aí para quem está com o meu livro em mãos, depois dá uma olhadinha. Em mãos não, porque o físico não chegou. Mas para quem está com o livro digital, aí dá uma procuradinha no Don't Go That Way, vai entender e vai lembrar do que eu estou dizendo. Certo, André? Então, você falando de Portugal, eu tive o privilégio de conhecer, e é um país maravilhoso, viu? Organize uma viagem para lá que vale a pena. E como a nossa temática é literatura e viagem, eu acho que nada traduz melhor do que literatura e viagem do que a cultura portuguesa, né? Se a gente pensar na própria carta do Pero Vaz de Caminha, dos viajantes, primeiros viajantes para cá, e eu acho que é muito emblemático isso, e se você for lá no Mosteiro dos Jerônimos, você vê junto o túmulo do Vasco da Gama e do Luís de Camões, né?
Então, você tem ali o grande herói nacional, o viajante, o conquistador, né, que ampliou, ajudou a formar o Império Português, e o seu bardo, né, que narrou a sua história. Então, acho que isso ficou bem forte. Veio essa imagem dessa viagem que eu fiz para Portugal na hora, quando a gente pensou nessa live aqui. O Nada que para seria de dizer, né? Vasco da Gama se não fosse Camões, não é? O que seria, né? O que seria do César se não fossem os seus historiadores, né? O que seriam dos vikings se não fossem os seus bardos para contar os seus feitos heróicos? E aí, né? É assim que acontece. Os gregos também, né? Se não Pois é. fossem narradas as histórias delas. Pois é, minha última dica de hoje, ela vai, para quem quiser agora viajar longe, em Nova Zelândia. Eu falo sempre dessa escritora, eu gosto de escritoras femininas, estou numa fase de ler escritoras mulheres. E está aqui Catherine Mansfield. Eu estou com o livro das Short Stories, das histórias de Catherine Mansfield. Eu já postei aqui no Instagram em português esse livro. E ela escreve sobre a vida na Nova Zelândia, isso há 100 anos. E se você ler essa autora, você vai também viajar por Nova Zelândia, Paris e Londres. Vale a pena, fica como minha dica final para a live de hoje, leituras dos contos de Catherine Mansfield, uma das grandes escritoras de conto que o século XX viu. Escreve em inglês e escreve em português. Quer dizer, bem traduzida nós temos. Legal. E você, André, como você pode colocar mais alguma coisa legal para a gente aí? De dica de leitura ou algumas questões? O que você tiver trazido. Literatura e viagens é muito aberto. Eu acho que, eu não sei quantas pessoas estão assistindo aqui, se você tem alunos seus assistindo e que está indo nessa fase de escolha profissional, mas eu acho vale a pena falar, sim, claro. Eu gosto sempre de contar um pouco dessa história, porque eu passei por um momento muito difícil de escolher profissão errada e ter que trocar. Eu fiz um intercâmbio durante o ensino médio, morei nos Estados Unidos, em Wisconsin, e para mim foi um momento muito importante da minha vida. E grande parte disso foi por conta de professores marcantes de literatura que eu tive lá. Então, eu cresci no Oeste Paulista, eu frequentava um colégio particular de boa qualidade, mas que não se falava muito em literatura, e algumas questões que me incomodavam, a gente está falando de uma elite latifundiária, né? Então, questões de desigualdades sociais, algumas questões que me incomodavam, que eram latentes, mas eu não conseguia explicar da voz. Então, eu chego nos Estados Unidos, eu começo a ler eu leio uma Harper Lee, um To Kill a Mockingbird. Nossa. Né? Esse eu não achei a minha cópia, eu acho que eu emprestei para alguém, eu ia trazer, mas fica... Eu tenho, mas minha mão não alcança daqui, ó. Não tem então problema. deixa aí. O Sol é para To Kill Todos, a Mockingbird. Fala em português para o pessoal saber que a gente vai procurando. O Sol é para Todos, eu acho. O Sol é para Todos, Harper Lee. Harper Lee. Muito bom, muito bom. Minha sobrinha tem esse nome, minha sobrinha se chama Harper por conta desse livro. Então, é fantástico, né? Porque ele não trata só da questão do preconceito racial, mas ele te dá muitas lições de vida. Eu voltei a ler como adulto e tem várias coisas ali bacanas de a inclusão, a pessoa com deficiência, né? Que aparece ali, a questão negra da pessoa que é presa injustamente por conta da cor da pele, né? E é executado. Então, várias dessas questões são tratadas no livro. Eu voltei a ler como adulto há pouco tempo atrás. E uma coisa que passou desapercebida para mim na adolescência voltou a me impactar. Lembra daquela cena que o pai pega um rifle para matar um cachorro louco que estava ameaçando a rua? É simbólica demais. E a filha sempre achou o pai um cara pacato, né? A filha via o pai como um bundão. Era uma menina muito cheia de energia, ela via o pai como um cara mole. E ela fica toda impressionada, ela e o irmão, né? Com a atitude do pai. E o xerife vira para eles e qual que é a surpresa? Vocês não sabiam que o seu pai é o melhor atirador da cidade? E para mim ficou muito aquela característica da palavra mansidão, da pessoa mansa. Né? Hoje em dia a gente tem uma conotação da mansidão errada. A palavra mansidão, se você pegar o cunho dela grego, ela era utilizada ao garanhão domado. Então ele não é que ele não deixa de ser garanhão, mas ele passa a usar a força dele quando se deve utilizar a força, né? Não para agredir ou não para tem a terminologia do manso é bem complicada no português, inclusive aquela frase famosa no inglês, blessed are the meek, né? Que bem-aventurados são traduzidos como mansos, mas meek pode ser humilde também. Há uma questão de tradução interessante, tanto do inglês quanto do grego para o português. É interessante isso, né? E eu relendo como adulto, isso caiu muito, me tocou muito, né? Essa questão da gente ter a sabedoria de, mesmo tendo a força de poder agir, saber agir no momento certo, na hora certa, né? Não necessariamente você ter que usar essa tua força e dar uma carteirada. E voltando, então esse momento foi muito importante para mim. Eu voltei para o Brasil depois do intercâmbio, apaixonado por literatura e por línguas,
já comecei a estudar o espanhol, depois eu fui estudar o francês. Mas aquela coisa, né? Meu pai é engenheiro, trabalhando em empresa. Como que eu chego e falo, vou ser professor? Então, fui fazer administração. Quem nunca viveu isso, né, André? Aí vim para Campinas, fui fazer administração, entrei numa multinacional, estava no terceiro ano, trabalhando, estudando, e entrei num período de depressão profunda, né? E não conseguia nomear, né? Parece, hoje é tão óbvio, mas na época eu não conseguia entender. Poxa, eu estou ganhando bem, tenho um futuro promissor pela frente, né? Estou terminando a faculdade com 20 anos aí, e por que eu estou triste? E a minha sorte é que, para eu não perder o contato com o inglês, eu dava aulas de inglês no fim de semana. E foi quando eu vi, poxa, eu sou feliz fazendo isso, não é, né? E eu não soube procurar a minha família e me expressar, eu estava morando em Campinas aqui e eu não consegui conversar, falar, olha, eu vou chutar o balde, eu vou largar tudo e vou partir para outra. Então, o que eu fiz? Eu fui viajar. Eu tranquei a faculdade sem conversar com ninguém, larguei o emprego e fui para a Uma Espanha. jornada de autodescoberta, não é? Aí eu fui para a Espanha. E foi muito bacana porque eu cheguei para ficar num albergue, não sabia onde eu ia ficar. O albergue estava cheio, me indicaram uma pensão. Para quem conhece Madrid, eu fiquei ali na Calle São Bernardo, que é uma travessa da Gran Via, e numa pensão de dois velhinhos. Muito comum na Europa, dois velhinhos, né, perdem os filhos, vão saindo, eles vão alugando os quartos para complementar a renda. E assim, foram 3 meses que eu passei entre Espanha e Portugal. Depois a minha grana foi acabando. Eu tinha uma prima morando em Lisboa que me deu guarita no apartamento dela. Eu fiquei um tempo com ela também, arrumei um emprego em Portugal. Então eu fiquei 3 meses nessas andanças, né? Na Espanha, 1 mês e meio que eu fiquei por lá, eu só ia. Então é assim, o meu dia era, eu acordava, conversava com o casal, batia o meu papo ali. Eles me indicaram um barzinho perto ali na São Bernardo mesmo para tomar o desayuno, né? Um sumo de naranja, os Certo. churros, aquela coisa bem. Então você já batia aquele papo com os senhores ali, né? Com aquela e que me davam as dicas de lugares para conhecer, de coisas para fazer em Madrid. E eu passei praticamente 1 mês e meio indo ao museu, fazendo tudo a pé ou de metrô, comprando vários livros. Eu até compartilhar um aqui, eu tenho essa edição do Quixote, não tem como não falar, que é outra. Quixote é uma obrigação na prateleira. Não dá para eu mostrar, mas tem as ilustrações do Gustavo Doré, né, que é o clássico, né, o ilustrador do Quixote. Muito bom. Então eu tomava o café da manhã, escolhia uma praça, geralmente eu ficava na Praça de Espanha, ou eu ia para aquele jardim do Palácio Real ali, e ficava lendo, e visitando museus, dava hora Ali do você almoço. descobriu a literatura. Então, cara, eu tinha descoberto já nos Estados Unidos, eu era já um ávido leitor. E aí eu fui para Portugal de trem, foi também uma viagem fantástica que eu fiz, e lendo muito, e aí a grana começou a acabar, essa prima minha me acolheu no apartamento dela, e me ajudou a arrumar um emprego numa loja de conveniência, em Portugal. E num bairro de muitos diplomatas, né? Que tinham várias diplomatas moravam ali. E eu conheci uma diplomata brasileira casada com um escritor italiano. E, cara, eu não me perdoo até hoje não me lembrar do nome dela, porque foi uma pessoa muito importante para mim. Eu acho que ela nem sabe, mas foi. Porque, em um determinado momento, eu conversando com ela, ela quis saber como que eu fui parar lá, né? A gente trocando ideias de livro, o marido escritor também conversava comigo. E ela falou, cara, o que você está fazendo aqui? Né? Você vai ficar aqui até quando? Tá? Você já se descobriu, você já sabe o que você gosta. Então, volta para o Brasil e vai fazer o que você gosta, né? E foi o que eu fiz, cara. Eu voltei, comecei a dar aula de inglês. A gente tem uma coisa em comum, não sei se a Cíntia comentou, eu conheci minha esposa na mesma escola onde você conheceu a Cíntia, não na mesma unidade, mas na mesma franquia. Não pode fazer merchan aqui, né? Mas foi aquelas coisas, né, que aconteceu. A gente casou, eu comecei a dar aula de inglês, depois de casado, com 21 anos, morando num apartamento do centro. Eu não sabia disso, que legal. Um colchão inflável de sofá. A gente foi estudar, cara. Ela foi fazer contabilidade. Lá. Ela já fez o merchan aqui no chat, ó. Ela fez isso. Pois é, que coisa legal, né? Quem que nunca fez? E eu fui fazer a Unicamp, cara, e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque aí eu pude entrar de cabeça. Tive professores maravilhosos, a quem eu sou eternamente grato, de literatura, dá para falar aqui, o Ruth Hardman, Francisco, o Voacir Pécora, que hoje tem aluna nossa lá no colégio,
Legal. Então, vários professores que me marcaram de literatura Para ali, quem não sabe, o André é professor do Colégio Rio Branco, coordenador, não é, André? na área de inglês, É sim. você apresentar também, né? Legal. É, Muito bom. Você já foi para Irlanda? Você já esteve na Irlanda? Quem não, conhece a cara, de Irlanda aqui no Europa eu nosso conheço só a Península conversa? Ibérica. Eu já fui para Irlanda 15 vezes. Nunca Nossa, pessoalmente. Através dos livros. Ó, 15 contos, esse livro aqui, Dubliners, Os Dublinenses, do meu grande amigo James Joyce. Né? O livro se muito chama bom. Dublinenses, você pode imaginar, não é? É Sim. a vontade que dá de você ir para Dublin, lendo esse livro. Quem quiser conhecer a Irlanda um pouquinho e ter mais vontade de estar lá um dia e preparar os seus planos para esse lugar, fica essa sugestão também. Já falei de outros livros dele aqui, mas Dubliners fica lá com uma sugestão para você conhecer um pouquinho a vida também lá da Irlanda, um lugar que é um acesso um pouco mais difícil. Você sempre voa para a Inglaterra, vai para a Inglaterra, tem que pegar trem, viajar, muita gente para no meio do caminho. Mas fica também mais uma dica, eu não canso de dar dicas, não é? Não, mas acho que Enfim, é isso que vale. atualmente os pubs estão fechados por lá, mas eles vão reabrir logo. Sim. E até lá a E para gente não fica nos falar da nossa terra aqui, do nosso Dubliners. chão, né, eu acho que a gente valoriza muito pouco a nossa cultura latino-americana. Então, eu vou deixar a minha É dica. verdade. Quem nunca leu Eduardo Galeano, ele é mais conhecido pela Veias Abertas da América Latina. Me deu uma vontade louca de viajar pela América Latina, comprar uma Poderosa e sair por aí, né? Ainda não Muito fiz, mas bom. quero fazer, não de Poderosa, mas de um Jeep, né? Acho que vou fazer um dia. E esse livro aqui é muito bacana, Dias e Noites de Amor e de Guerra. Eduardo Uma Galeano, escritor dica pra uruguaio, gente não é? Escritor sobre a América uruguaio, Latina. vale a pena também recomendar aqui para leitura. Muito interessante, estivemos no Uruguai também no final do ano, na Argentina, e aí você também, um lugar muito gostoso para encontrar bibliotecas, muitas bibliotecas e cafés, e lugares também que propiciam muito a leitura. A gente sente falta disso um pouquinho por aqui, mas é por esse motivo que a gente faz essa live, que a gente bate esse papo, levar um pouquinho de livro para as pessoas, levar um pouquinho de leitura, um pouquinho de sugestão, um pouquinho, né, além do bate-papo, um pouquinhozinho de conteúdo para as pessoas desligarem e pensarem em colocar um livro lá na cabeceira, pensar em uma obra para ler, um lugar para visitar, levar um livro. A gente tem tido um retorno bastante interessante, né? Tive bastante gente contribuindo com as ideias de livros de viagens e fica aqui sempre a nossa recomendação. Saia de casa, não agora, não vai andar lá na frente da sua casa, não vai sair para outro lugar, não pode. Não, Fique em casa saudáveis, mas saia de casa através dos seus livros. Não existe só série de TV, cinema e televisão, isso tudo é muito bom, mas saia de casa com os seus livros, viaje o mundo. Você pode visitar 10 países diferentes, mas você consegue chegar a 300 através dos livros, e você pode embarcar numa coisa que todo mundo quer, mas poucos têm coragem de fazer, que é o quê? Uma viagem para dentro de si. O André teve coragem, eu convidei ele para essa live por isso, né, André? com certeza. Muito bom. Fica a Então, dica aí. A então literatura te ajuda a se descobrir. legal. A gente agradece então, a participação de todos que estiveram aqui no chat. Eu vou disponibilizar o vídeo no YouTube para quem perdeu, para quem quiser assistir o vídeo na íntegra. E mais uma vez eu agradeço ao André e a todos que estiveram aqui. André, gostaria de se despedir? Não, eu agradecer muito pelo bate-papo. Estou sentindo falta disso. Faremos um Espero parte que a gente 2, possa. porque a gente não cansa de viajar e muito menos de ler, não é? Eu espero que logo a gente possa fazer isso pessoalmente. Fica uma outra dica aí. Eu sei que a gente partilha de uma outra paixão que é a cozinha. De repente a gente pode fazer uma live sobre literatura e cozinha. E um dia eu quero cozinhar para você e para a Cintia, para os meninos também. Só marcar. Tá? Vamos conversar de literatura comendo uma boa comida. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite e Obrigado, até a próxima. pessoal. Tchau, Até tchau. logo.